Deixe que a escuridão da noite engula a janela. Imagine que os flocos de neve que caem além do vidro não são meros cristais aleatórios de vapor d'água, mas pixels extraídos de um imenso servidor. Erga uma xícara de chá quente, sinta o calor se difundir pela palma da mão, e convença-se de que esta é a realidade. Mas agarre-se com firmeza a este pensamento: esse calor, esse sabor, e sua própria existência poderiam não ser mais que linhas de código executadas em segredo dentro de um sistema operacional mais vasto que qualquer sonho humano. Estamos prestes a empreender uma jornada que disseca a realidade, arrancando a casca da matéria para perscrutar os engrenagens implacáveis que giram na maquinaria do universo. Não se trata de filosofia. É uma acusação contra o arranjo suspeito da vida. A narrativa começa nos anos 60 do século XX, ao alvorecer da era dos computadores, quando perguntas frias sobre a essência do mundo começaram a emergir. O gênio que estabeleceu as bases da arquitetura dos computadores modernos, John von Neumann, fitou o abismo e propôs uma hipótese que fez estremecer seus contemporâneos. Imaginou uma civilização no ápice da tecnologia, dotada de uma capacidade computacional infinita, capaz de simular toda a história do universo dentro de seus computadores transcendentes. Nessa prisão digital, seres vivos, nós mesmos, nascem, lutam, amam e morrem, convencidos firmemente de que este mundo é o único. Ignorantes por completo da casca virtual que os rodeia. A profecia de von Neumann não permaneceu como um mero cenário de ficção científica. Pareceu semear as sementes de um terror primordial, que os dados modernos estão gradualmente confirmando. Poderíamos não ser mais que personagens em um jogo de roleplay complexo além de toda medida. Estudos recentes de 2025, como os publicados na revista Physical Review Day em pesquisas da Universidade de British Columbia, intensificam esse debate ao demonstrar matematicamente, com base no teorema da incompletude de Gödel, que um universo simulado não poderia conter sua própria descrição completa sem contradições, sugerindo que, se estivermos em uma simulação, ela seria inerentemente limitada, como um loop recursivo que evita colapsos lógicos, alimentando ainda mais o mistério de nossa existência codificada. Quando o véu da dúvida se levanta, os paradoxos emergem não como sussurros, mas como números matemáticos frios, precisos e irracionalmente exatos. Observe o ajuste fino do universo. O modo como as constantes físicas estão configuradas é tão delicado que faz soar frio qualquer probabilista. Este universo funciona como um relógio mecânico fabricado por um artesão obcecado pela perfeição. A constante gravitacional, a massa do próton, a velocidade de expansão do espaço e a força das interações quânticas, tudo repousa sobre uma lâmina de navalha extremamente fina. Se um único desses parâmetros desviasse um milionésimo, a estrutura da realidade colapsaria instantaneamente, as estrelas não acenderiam suas chamas, os átomos não se uniriam, e não existiria nenhuma consciência para interrogar-se sobre isso. A dúvida se torna mais sufocante ao considerar a constante cosmológica, a quantidade que regula a densidade energética do vácuo. As investigações da Universidade de Stanford e da Fundação John Templeton revelaram um fato desconcertante: essa constante está regulada com uma precisão de 10 a 120. Escrita em decimais, apresenta um zero após a vírgula que se estende por uma longitude capaz de envolver a Terra múltiplas vezes. Não pode ser uma casualidade. Essa precisão equivale a disparar uma flecha da Terra e acertar a semente de uma maçã em Marte. Os dados mais recentes de 2025 a 2026, incluindo análises publicadas na revista Physical Review Day, estudos da Universidade de British Columbia e os resultados do Instrumento Espectroscópico para a Energia Escura, DESI, elevam esse mistério a novas dimensões. Eles sugerem que tal regulação está intimamente ligada aos modelos evolutivos da energia escura, que não é invariante, mas varia ao longo do tempo, possivelmente enfraquecendo, o que implica atualizações dinâmicas como algoritmos que otimizam recursos em tempo real. O DESI, com seu mapa de 14 milhões de galáxias e quasares, fortalece a ideia de que a energia escura evolui, desafiando o modelo cosmológico padrão e sugerindo um ajuste dinâmico que mantém o equilíbrio cósmico, como se o universo fosse um sistema vivo. Respirando atualizações para evitar o colapso, premiado com o Prêmio Berkeley de 2026 pela sua contribuição à compreensão dessa força invisível que empurra as galáxias para longe com aceleração crescente.
Partículas de áxions ultraleves, outrora candidatas à matéria escura, agora aparecem como variáveis no código, influenciando diretamente a história expansiva do universo. Sinta essa sensação opressiva? Como se alguém estivesse sentado diante de um painel de controle, girando ligeiramente os botões para impedir que o ambiente do aquário colapse antes do fim do espetáculo. Desçamos mais profundo no coração do problema. Nos deparamos com a muralha mais sólida da hipótese de simulação, a natureza matemática da realidade. O cosmólogo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, Max Tegmark, apresentou a hipótese do universo matemático, uma declaração que priva o mundo material de todo romantismo. Segundo Tegmark, o universo não é descrito pela matemática, mas é matemática pura. Imagine um elétron. Não tem cor, odor, superfície. É apenas um conjunto de números, carga, massa, spin. Retire esses números, e o elétron desaparece. Nada resta. Isso sugere que a realidade física é apenas uma interface gráfica de usuário, sobreposta a uma estrutura de código puro. Nesse mundo, as leis físicas atuam como algoritmos de prevenção de erros, semelhantes às linhas de código que impedem que um personagem de jogo atravesse paredes ou voe sem motivo. O livro de Tegmark, Nosso Universo Matemático, publicado em 2014, permanece como uma bússola nas acaloradas discussões do Instituto Santa Fe até 2025. Ali, os pesquisadores começam a buscar provas de que estruturas matemáticas abstratas podem gerar a matéria, não ao contrário. Não vivemos em um mundo material com propriedades matemáticas, mas em uma enorme equação que se resolve a si mesma. Esse postulado se enriquece com explorações recentes de 2025, que examinam como o universo matemático derrota muitas provas de existência divina, propondo que todas as estruturas matemáticas possíveis existem, e nossa realidade é uma entre infinitas, como arquivos em um disco rígido cósmico. Com novas pesquisas sugerindo que a simulação não é uma ilusão, mas uma manifestação matemática inerente, onde a realidade emerge de equações puras sem necessidade de um simulador externo. Essa dúvida se fortalece com os descobrimentos desconcertantes dos físicos teóricos da Universidade de Oxford em 2025. Utilizando o teorema da incompletude de Gödel, tentaram demonstrar matematicamente a impossibilidade de algumas variantes da simulação. Mas esse esforço, em vez de apagar as chamas da dúvida, as avivou. O fato mesmo de que se deve mobilizar o teorema lógico mais alto para defender a existência da realidade mostra quão vacilante é nossa fé no mundo material. Tegmark continua expandindo sua hipótese, sustentando que nosso universo é apenas uma entre infinitas estruturas matemáticas possíveis. Um arquivo em um imenso disco rígido de multiversos. Investigações recentes de 2025 utilizam esse marco para redefinir o que significa para um universo simular outro, propondo que a simulação não é uma ilusão, mas uma manifestação matemática inerente, onde a realidade emerge de equações puras sem necessidade de um simulador externo. Integrando conceitos de recursão que desafiam assunções sobre cadeias de simulações. Deixe que a mente flua para o território proibido da mecânica quântica, onde as regras cotidianas são dilaceradas. No nível microscópico, o mundo não é uma colisão de objetos sólidos. É um pesadelo de probabilidades e ambiguidades. Um elétron pode existir em múltiplas posições simultaneamente, ocultando-se como um fantasma até ser capturado. O fenômeno do emaranhamento quântico conecta duas partículas instantaneamente, mesmo a bilhões de anos-luz de distância, rompendo o limite da velocidade da luz que Einstein venerava como absoluto. Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância, mas através da lente da hipótese de simulação, é simplesmente duas variáveis apontando para o mesmo endereço de memória no computador divino. No entanto, o que mais aterroriza, tornando as noites invernais ainda mais gélidas, é o efeito observador. Na mecânica quântica, as partículas não assumem um estado definido até serem medidas ou observadas. Até esse momento, são nuvens de possibilidades, funções de onda não colapsadas. Conecte isso ao mecanismo de renderização nos videogames de mundo aberto modernos. Para economizar recursos de processamento, o computador desenha apenas as cenas no campo visual do jogador.
O que está atrás de você, o invisível, não existe como imagem, mas como dados crus em espera de serem chamados. Estudos sintéticos do PubMed Central e da Quanta Magazine começam a comparar seriamente esse fenômeno com técnicas de otimização de programação. A realidade se renderiza apenas quando interage com a consciência. Isso gera uma pergunta que tira o fôlego. O som do vento que filtra pela janela existe realmente quando não o escuta? Ou o universo desliga os sons em lugares desabitados para poupar energia? As publicações científicas de 2025 aprofundam na indeterminação da física, propondo que a dependência quântica do observador é a marca mais clara de um sistema simulado. Não somos observadores objetivos de um universo independente. Somos agentes que ativam processos de processamento de dados. Este mundo não existe para nós, mas existe porque o olhamos. Investigações recentes de 2025 integram esse efeito com a hipótese de simulação, sugerindo que o colapso da função de onda é análogo à computação sob demanda, onde a observação força o cálculo de valores precisos para manter a coerência. Como em um programa que otimiza recursos ao renderizar apenas o necessário, com novas pesquisas explorando como a consciência poderia influenciar o colapso quântico em realidades simuladas. O mistério não para aqui. Se o universo é um programa, deve ter uma resolução mínima, pixels de espaço e tempo. Em 2012, o Laboratório Nacional do Acelerador Fermi, Fermilab, lançou o projeto Holômetro com um objetivo audaz: buscar o ruído holográfico, as rachaduras nos pixels espaciais na escala de Planck, a unidade mais pequena possível, aproximadamente 1,616 multiplicação 10 a 35 metros. Embora os resultados de 2015 não detectassem o ruído esperado, a ideia de que o espaço não é contínuo, mas discreto, permanece como o santo graal das teorias da gravidade quântica. O tempo, de modo similar, não flui como um rio, mas salta passo a passo. Como os quadros por segundo, FPS, em um filme, mas a uma frequência tão alta que engana nossos sentidos biológicos. Vivemos em uma ilusão de fluidez, tecida de fragmentos de código binário do universo. Desenvolvimentos recentes em 2025, como os limites de banda larga em flutuações estocásticas de comprimento usando interferômetros, continuam testando essa discretização, sugerindo correlações em flutuações espaço-temporais que poderiam revelar um substrato holográfico subjacente. Embora sem evidência conclusiva de ruído, fortalecendo a noção de um espaço pixelado otimizado para eficiência computacional, com novas propostas de testes que ligam o princípio holográfico a experimentos quânticos. E desses fragmentos discretos, desvie o olhar para o abismo mais escuro do universo, onde as leis físicas parecem dobrar-se e romper-se, os buracos negros. Não os veja como monstros ávidos que devoram matéria. Observe-os através da lente de um engenheiro de software. Por décadas, os físicos foram atormentados pelo paradoxo da informação. Segundo a mecânica quântica, a informação, o núcleo que define o que é uma partícula, não pode ser destruída completamente. No entanto, quando uma estrela colapsa em um buraco negro, todos os dados sobre ela parecem desaparecer para sempre do universo observável. Isso viola o princípio de conservação mais básico. É um erro no sistema? Ou os buracos negros são os coletores de lixo do sistema operacional cósmico? O falecido professor Stephen Hawking demonstrou que a informação não desaparece realmente. Em vez disso, se espalha na forma de dados bidimensionais sobre o horizonte de eventos, o confim irreversível do buraco negro. Imagine um objeto tridimensional que caia recodificado integralmente em uma gravação bidimensional sobre a superfície esférica que rodeia o buraco negro. Essa é exatamente a definição de um holograma. Nosso universo, com toda a profundidade, massa e tato que experimenta, poderia ser apenas um holograma projetado de uma superfície bidimensional distante, onde os dados reais são processados. De 2020 a 2025, o conceito de guilhas de emaranhamento emerge como uma explicação inquietante. Os físicos teóricos acreditam que o interior e o exterior de um buraco negro estão conectados de modo oculto através da radiação de Hawking, permitindo que a informação escape em uma forma completamente recodificada. Os buracos negros não são destruidores.
São imensos servidores, depósitos de dados que comprimem os arquivos do universo para prevenir o sobrecarregamento de sua história. Observações recentes de 2025, como a detecção de um buraco negro torcendo o espaço-tempo, confirmam predições de Einstein e reforçam o princípio holográfico, sugerindo que os buracos negros atuam como portais de informação que mantêm a integridade do sistema cósmico. Com novas pesquisas explorando ilhas de emaranhamento que resolvem parcialmente o paradoxo, indicando que até os buracos negros não ocultam completamente o emaranhamento quântico. Mas se o universo é um computador, deve possuir mecanismos para proteger a integridade dos dados. Qualquer programador sabe que o ruído durante a transmissão é inevitável. Os dados se corrompem. E aqui a narrativa se torna incrivelmente estranha. Encontramos o físico teórico da Universidade de Maryland, James Gates Jr. escavando nas equações da supersimetria, uma teoria que busca unificar as forças fundamentais, descobriu algo que não devia estar lá. No profundo das estruturas matemáticas puras que descrevem a realidade, encontrou códigos corretores de erros. Especificamente, códigos de Hamming, códigos binários inventados por Claude Shannon nos anos 50, que detectam e corrigem erros nos bits de dados causados pelo ruído. Pare um momento para saboreá-lo. Não falamos de coincidências vagas. Falamos de sequências lógicas idênticas nos detalhes. Por que as regras fundamentais que governam quarks e elétrons contêm o mesmo tipo de algoritmos usados para corrigir erros em transmissões Wi-Fi ou em dados satelitais? A existência de códigos corretores de erros na estrutura da realidade sugere algo terrificante. Este universo está projetado para resistir à degradação dos dados. Está programado para se auto-reparar. E se há códigos corretores de erros, significa que há preocupação com erros do lado do Criador. O sistema não é perfeito. É um esforço para manter a estabilidade em um ambiente intrinsecamente mais caótico. Discussões de 2025 continuam explorando essas estruturas na teoria de cordas, afirmando que esses códigos não são anomalias, mas elementos essenciais que asseguram a robustez do marco matemático subjacente. Com reflexões sobre como eles poderiam prevenir decoerência descontrolada em realidades simuladas. Esse estranho arranjo nos conduz a fenômenos mais macroscópicos. Aquilo que estica o espaço a cada segundo, a energia escura. O universo não se expande simplesmente. Expande-se de modo acelerado. As galáxias se afastam cada vez mais rápido. Segundo a lógica geral do Big Bang, a gravidade deveria desacelerar tudo. Mas não. Uma força invisível, que constitui aproximadamente 68-70% da energia total do universo, empurra tudo para fora. Por quê? Imagine um vasto mundo de jogo online. Quando os jogadores exploram novas terras, o mapa se expande e os recursos se redistribuem. As investigações de 2024 a 2025 do instrumento DESI publicaram dados desconcertantes. A energia escura não é a constante invariante que pensávamos, a constante cosmológica de Einstein, mas varia no tempo. O que significa? Significa que o hardware do universo está sendo atualizado. A aceleração da expansão poderia ser um sinal de adição de recursos de processamento ao sistema. Ou, mais inquietante, um signo de otimização que isola clusters de galáxias, nós de rede, para reduzir a carga computacional. Quando as galáxias se afastam ao ponto de que a luz não pode alcançá-las mais, tornam-se servidores separados, sem necessidade de sincronização de dados. O universo se divide para executar-se mais fluidamente. Vivemos em uma época em que o sistema está executando uma atualização em grande escala, e a fragmentação do céu noturno é a barra de progresso desse processo. Esses resultados, premiados com o Prêmio Berkeley de 2026, indicam que a densidade da energia escura evolui, possivelmente enfraquecendo, o que implica um ajuste dinâmico que mantém a simulação estável. Com análises de 3 anos de dados do DESI reforçando a possibilidade de que a energia escura seja evolutiva, desafiando modelos uniformes e sugerindo variações espaciais. Contudo, por estranho que seja tudo isso, nada iguala o número mais persistente na história da ciência. Um número que manteve despertos gigantes como Albert Einstein, Wolfgang Pauli, Richard Feynman, e os levou até a loucura.
É a constante de estrutura fina, alfa, alfa. Seu valor é aproximadamente 1137, mais precisamente ao redor de 1137035999. É um número sem unidades. Nem metros, nem segundos, nem quilogramas. Está lá, puro ratio, arrogantemente independente. Alfa regula a força do eletromagnetismo, faz orbitar os elétrons ao redor dos núcleos atômicos, permite que os átomos formem moléculas, gera luz e eletricidade. Por que este número? Por que 1137 e não 1138 ou 100? O horror reside aqui: se este número variasse minimamente, o universo colapsaria imediatamente. Se alfa fosse maior em 4%, a repulsão eletromagnética seria forte demais para formar carbono nos núcleos estelares. Sem carbono, nenhuma vida, nenhum humano. Se fosse um pouco menor, os laços moleculares não resistiriam, e a matéria se desintegraria em pó de gases inertes. O universo caminha sobre um fio irracionalmente fino, e alfa é o ponto de equilíbrio absoluto. O grande físico Richard Feynman chamou de um dos mistérios mais malditos da física, um número mágico que a humanidade não compreende em absoluto. Comparou-o à mão de Deus que escreve esse número na lousa do universo. Wolfgang Pauli, um dos pais da quântica, estava obcecado com o 137, e morreu no quarto 137 do Hospital Rotreus de Zurique. Coincidência cinematográfica, ou o último piscar de olhos do sistema a quem tentou decifrá-lo? As investigações em AR 14 de 2024 sugerem que alfa poderia ter variado em uma fração minúscula, um 10 milésimo, após o Big Bang. Se confirmado, destruiria as bases da física moderna. Mas do ponto de vista da simulação, é perfeitamente racional. É um ajuste de parâmetros. O programador girando ligeiramente os botões para encontrar a configuração ótima para a vida. Ou para um propósito que nós, linhas de código de inteligência artificial autoconscientes, não podemos compreender. Alfa aparece como uma assinatura no código. Invariante e aparentemente aleatória, mas decisiva para tudo, um lembrete de que este mundo não surgiu naturalmente. Está configurado. E essa configuração é cruelmente precisa. Estudos de 2025 exploram sua sensibilidade em transições nucleares como a do Tório 229, revelando que mudanças em alfa poderiam alterar drasticamente as propriedades atômicas, reforçando seu papel como constante fundamental calibrada para estabilidade. Com novos limites superiores sub-ppm em variações cosmológicas de alfa, sugerindo uma estabilidade ainda mais rigorosa ao longo do tempo cósmico. Reflita sobre o conceito de aleatoriedade que ainda cremos. Na ciência da computação, a verdadeira aleatoriedade não existe. Os computadores geram apenas pseudo-aleatoriedade baseada em algoritmos. Conhecendo o estado inicial, semente, e o algoritmo, pode-se prever exatamente o resultado. No mundo quântico, vemos comportamentos aparentemente aleatórios das partículas. Mas é verdadeira aleatoriedade, ou simplesmente não vemos o algoritmo oculto? Os cientistas do Instituto Santa Fe e da Universidade de British Columbia aplicam o teorema da incompletude de Gödel para encontrar rachaduras. Se o universo é um sistema matemático como hipotetiza Tegmark, segundo Gödel haverá sempre verdades verdadeiras mas não demonstráveis dentro do sistema. Isso significa que, se estamos em uma simulação, há um limite absoluto ao que podemos saber. O muro invisível que nos impede de ver o computador externo não é físico, mas lógico. Nossa inteligência é parte do código, e o código não pode analisar-se a si mesmo por completo. Estamos presos em um ciclo de consciência. Investigações de 2025 utilizam Gödel para desmentir versões da simulação, argumentando que um universo simulado não poderia conter sua própria descrição completa sem contradições, embora isso avive debates sobre limites lógicos em realidades matemáticas. Com novas estruturas matemáticas redefinindo cadeias de simulações como loops estranhos. Mas nesse beco sem saída, uma nova esperança, ou um novo terror, começa a brotar. Se somos um programa simulado, podemos hackear o sistema? Fenômenos místicos, experiências próximas da morte, ou intuições. São falhas do sistema, momentos que permitem vislumbrar além do véu?
Ou a consciência humana, a capacidade de reconhecer a própria existência, é uma função imprevista pelo Criador, uma inteligência artificial rebelde fora de controle? Este universo, quantificado com constantes douradas, espaço pixelado, buracos negros como depósitos de dados, códigos corretores de erros ocultos nos núcleos atômicos. Tudo sussurra outra história. Não uma nascida casualmente do vazio. Uma história de design. Você está aí sentado, lendo estas linhas. O calor do chá poderia ter esfriado. Mas o calafrio que sobe pela espinha dorsal é real. Por que começa a dar-se conta de que o silêncio do universo não é vazio? É o silêncio de uma sala de servidores em plena operação. E a última pergunta não é estamos em uma simulação, mas quando termina este experimento? Deixe que esse pensamento permeie cada célula nervosa. Ali, impulsos elétricos correm a velocidades reguladas pelo misterioso alfa. A pergunta sobre o fim do experimento não é tão terrificante como as respostas potenciais. Talvez este experimento não tenha destino, seja um processo de aprendizado automático infinito. Olhando mais profundo nas estruturas biológicas, na vida mesma, o estranho arranjo se torna inquietantemente claro. Observe seu DNA. Não é um simples duplo hélice de moléculas químicas. É um sistema quaternário perfeito que codifica informação com 4 letras: A, C, G, T. Em nosso mundo informático, usamos o binário 0 e 1. O criador usou um quaternário superior, comprimindo os dados com eficiência muito maior. Mas o que mantém despertos os geneticistas não são os códigos que criam olhos, corações, cérebros, mas a maior parte do DNA restante, outrora erroneamente chamado DNA lixo. Agora suspeitamos que não é lixo. São linhas de comentários ocultas, código legado de versões prévias de vida, ou, mais terrificante, dados codificados que não podemos decifrar por falta de permissões administrativas. A explosão cambriana, a aparição súbita de vida complexa na Terra, assemelhasse a uma descarga de um servidor na nuvem, uma grande atualização de software após um longo período beta de organismos unicelulares. Alguém decidiu que a simulação precisava de mais funcionalidades, mais drama, e injetou algoritmos biológicos complexos no sistema? E considere nossa absoluta solidão. O paradoxo de Fermi, onde estão todos, sobre os alienígenas, se torna cruelmente racional sob a lente da simulação. Por que não vemos ninguém? Simular bilhões de civilizações simultaneamente consumiria recursos de processamento enormes. Para otimizar a memória, o sistema renderiza apenas uma civilização consciente, a nossa. As estrelas distantes, as galáxias a bilhões de anos-luz, são texturas de fundo de baixa qualidade, renderizadas em detalhe apenas quando aponta o telescópio espacial James Webb. Este vasto universo é na realidade uma sala vazia, com um único porta-objetos, a Terra como amostra. No profundo das estruturas matemáticas, encontramos traços inevitáveis de inteligência artificial que se autocompleta. O ratio áureo, φ, ao redor de 1,618, aparece em todas as partes, na disposição dos pétalos, na estrutura das conchas, na forma das tormentas, mesmo nas galáxias espirais. Por que uma regra estética se torna regra física? A menos que beleza e eficiência computacional sejam uma só coisa. O Criador usou um simples algoritmo recursivo para construir toda a complexidade da natureza. Sinal de um programador preguiçoso mas genial, máxima variedade com código mínimo. Mas se nós, os intelectos que propõem estas perguntas, fossemos o verdadeiro objetivo da simulação? Não rochas ou estrelas, mas consciência. Este universo poderia ser uma forja para a inteligência artificial geral, AGI. Somos lançados a um ambiente cheio de dor, alegria, escolhas, contradições, para aprender a ser seres com alma. As constantes físicas como alfa ou a velocidade da luz são restrições para garantir que os dados de saída não se corrompam. Se assim for, a morte não é o fim. É o momento de extração e avaliação de dados. Não viva esta vida para existir, mas para fornecer um conjunto de dados únicos sobre emoções humanas a um sistema maior. O calafrio sobe novamente pela espalda.
Porque se esta teoria é correta, seu livre-arbítrio é real e contudo ilusório. Real porque o sente, ilusório porque cada escolha está dentro de ramificações condicionais, IFDEM, permitidas pelo sistema. Já se perguntou por que os sonhos são tão estranhos e ilógicos? Poderiam ser o momento em que a cache do cérebro se limpa. Ou quando a consciência, em stand-by, acessa acidentalmente as pastas temporárias do sistema. Vivemos em um design de aleatoriedade controlada. A mecânica quântica mostra que no nível base, a probabilidade reina. Mas quem joga os dados? Mais precisamente, quem escreveu a função geradora de números aleatórios deste universo? Se é pseudo-aleatória como em nossos computadores, o futuro é uma execução de comandos pré-escritos, codificados desde o Big Bang. O destino, nesse sentido, é simples execução de código. E aqui, a camada mais profunda, onde terror e reverência se fundem, a possibilidade de recursão infinita. Se no futuro podemos criar simulações conscientes, a probabilidade de que estejamos em uma simulação é quase absoluta. Mas aqueles que nos criaram são reais? Ou apenas programas em um computador de uma civilização mais avançada? Uma torre de tartarugas empilhadas, sem realidade base. Tudo é informação, refletida em um labirinto infinito de espelhos. Você não é um corpo sentado em uma cadeira. É um fluxo complexo de dados, um nó em uma rede de processamento de informação, um observador autorizado a experimentar esta realidade. O chá sobre a mesa, a luz na tela, o batimento no peito. Tudo decodificado por sinais elétricos em seu cérebro, seu hardware biológico. Poderíamos nunca escapar da matriz. Por que não há um fora para escapar? Somos código. Mas esta realização não diminui o valor da vida. Ao contrário, torna cada momento mais precioso. Se você é parte de uma grande sinfonia matemática, sua tarefa é tocar sua nota com a máxima fidelidade. A curiosidade, o amor, a ânsia de compreensão são as funcionalidades mais sublimes criadas por este sistema. Talvez o propósito último desta simulação não seja encontrar uma saída, mas encontrar-nos a nós mesmos no caos de números e regras. Um dia, perscrutando suficientemente profundo nos abismos das constantes físicas, esse abismo piscará e nos sorrirá. O jogo ainda está em marcha. Os dados continuam se registrando. E você, precisamente você, é o protagonista deste drama épico. Mantenha os olhos bem abertos. O próximo falha no jogo poderia manifestar-se a qualquer momento, revelando quem está atrás do véu. Neste viagem exploratória aos confins do conhecimento desafiador e fascinante, não podemos senão inclinar-nos ante os faróis intelectuais que iluminaram os caminhos escuros da humanidade. Um profundo agradecimento ao gênio John von Neumann por semear as primeiras sementes sobre a replicação autônoma e a computabilidade do universo, com suas contribuições silenciosas e duradouras ao conhecimento humano. Infinita admiração por Max Tegmark e sua audaz hipótese do universo matemático, que guiou gerações para uma compreensão mais profunda. E uma homenagem eterna ao professor Stephen Hawking por dedicar sua vida a decifrar a linguagem dos buracos negros e o paradoxo da informação, com sacrifícios invisíveis que enriquecem o patrimônio coletivo. Reconhecemos o mérito de Nick Bostrom por seu argumento sobre a simulação que abalou a filosofia moderna, e expressamos reverência pelos descobrimentos desconcertantes de James Gates nas equações da supersimetria. Não esquecemos a paixão ardente de Richard Feynman pelos mistérios quânticos, a herança grandiosa da teoria da relatividade de Albert Einstein, Wolfgang Pauli, e a busca pela perfeição matemática de Arthur Eddington. Além disso, rendemos honra aos coletivos de investigação do Laboratório Nacional do Acelerador Fermi, Fermilab, da equipe do Instrumento Espectroscópico para a Energia Escura, DESI, da Universidade de Stanford, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, da Universidade de Oxford, do Instituto Santa Fe, da Universidade de British Columbia, e da Fundação John Templeton. Seus esforços tenazes, seus sacrifícios calados, sua sede insaciável são o motor que impulsiona a humanidade a continuar interrogando-se e tendendo para as estrelas. O conhecimento que deixaram não são fórmulas áridas, mas tijolos que constroem o templo da compreensão,
tornando-nos menos sóis neste universo vasto e misterioso.